Bom dia, irmãos. Antes de mais, quero dizer que é uma honra e um privilégio hoje poder estar aqui a ministrar a palavra de Deus aos irmãos, não é? Os irmãos estão mais habituados a ver-me ali, a cantar, a ministrar o louvor, hoje é a ministrar a palavra. Mas eu creio que é propósito de Deus, não é? Deus não faz nada ao acaso. Então eu ia pedir que nós nos pudéssemos levantar nesta hora. E como Deus não faz nada ao acaso, eu quero chamar a minha mãe na fé para orar por nós. Pode ser, Maria da Luz? Amém, Senhor. Obrigada, Senhor, por este dia, Senhor. Obrigada por esta oportunidade maravilhosa de cultuarmos, Senhor, todos juntos, querido Deus. Obrigada, Senhor, por podermos estar juntos e vermos aqui, Senhor, tudo aquilo que nós plantamos, Senhor. Ver aqui a dar frutos, Senhor, para Ti, ó Deus. Para que o Teu nome seja honrado, para que o Teu nome seja glorificado, Senhor. Para que o Teu reino cresça e as trevas diminuam, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, eu Te agradeço. Eu oro pela vida da Cláudia, Senhor, e abençoo em nome de Jesus, Pai. Que ela possa crescer cada vez mais em Ti. E honrar-te, Senhor, com tudo aquilo que ela é e tudo aquilo que ela tem, Senhor. Assim como cada irmão, Senhor, que está aqui presente e os que não estão, Senhor, eu oro por todos, Pai. Para que todos possamos ter o entendimento, ó Deus, de que sem Ti nada somos, Senhor. De que caminhar lado a lado contigo, Jesus, é a solução para as nossas vidas, Senhor. Tu és o nosso amigo, o nosso Salvador, o nosso Senhor, o nosso Rei, Senhor. És Tu que nos governas e governas esta igreja, Senhor. Em nome de Jesus, por isso, eu Te peço hoje, querido e amado Deus, uma bênção especial no coração de cada um, Senhor. Que saiam daqui fortificados, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, e que entendam, Senhor, tudo aquilo que Tu estás a falar connosco a cada dia, Senhor, que nos reunimos, Senhor. Obrigada por tudo, querido e amado Deus. Nós Te louvamos, Te adoramos e engrandecemos o Teu nome, Senhor, porque só Tu és digno, Senhor. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é tão maravilhoso que Ele que começa a preparar tudo e tudo acaba por ter uma ligação, porque nós estamos num só espírito, desde o louvor até à palavra da oferta ministrada pelo Luís, que inclusivamente até tocou ali em pontos. Eu quero ver que ele vai dar a palavra. Deus meu! Mas não, o Senhor sabe todas as coisas e é assim mesmo que o Senhor quer, é que nós estejamos num só espírito e que haja uma ligação em todas as coisas, porque nós somos o corpo de Cristo. Nós somos representantes do Senhor e todos os nossos membros estão ligados. Então, antes de mais, quando soube que vinha ministrar a palavra de Deus à igreja, eu comecei a buscar pela presença de Deus e a pedir a direção do Espírito Santo para aquilo que o Senhor queria que eu trouxesse. E eu orava e clamava pelo Senhor e eu sou honesta, não sabia muito bem o que é que o Senhor queria que eu falasse hoje. Mas Deus, como me conhece muito bem, Ele nunca me mostra o plano todo. Então Ele apenas colocou um versículo no meu coração, e é o versículo que eu primeiramente quero partilhar convosco, que está em 1 Coríntios 2:9. Como está escrito, as coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem me penetraram no coração do homem, são as que Deus preparou para os que amam. Amém. Então, eu vi claramente que Deus estava-me a desafiar, estava-me a encorajar a não ter medo e dar o primeiro passo. Sim, irmãos, todos nós sentimos medo. De uma forma ou de outra. Nós temos medo de falhar, nós temos medo de não corresponder às expectativas, nós temos receio de não estar à altura dos desafios que muitas das vezes são-nos colocados pela frente. Então, talvez a minha fé seja pequena, mas eu antes de mais eu quero te dizer algo, porque é assim, Deus é progressista.
ok? E eu começo a compreender que a minha fé também o é. Então, como talvez a minha fé seja pequena, Deus mostra-me algo que seja pequeno. Então, eu tinha que dar o primeiro passo. Eu já tinha vindo a orar, já tinha vindo a jejuar, a buscar pela presença de Deus, para ser direcionada pelo seu Santo Espírito para dar a palavra nesta manhã. Só que eu tinha que dar um passo, um pequenino passo simples. Agarrar numa caneta, num papel e escrever a primeira palavra. Então, à medida que eu sou fiel no pouco, Deus mostra-me o passo a seguir. E assim eu comecei a estruturar a palavra e veio o tema da palavra, que é superação. Superação vem da origem da palavra superar, que o original do latim superar, que significa elevar, exceder, ultrapassar. Todos nós que estamos aqui nesta manhã já fomos confrontados com situações nas nossas vidas para chegarmos onde estamos hoje. Todas as áreas. Na nossa área pessoal, na nossa família, no nosso casamento. Quantos obstáculos nós muitas das vezes temos que ultrapassar no nosso casamento para nos mantermos firmes, para manter a nossa aliança firme. Quantas vezes nós temos que passar por obstáculos na criação dos nossos filhos. Quantas vezes nós temos que superar obstáculos na nossa condição financeira, na nossa área profissional e até na nossa área ministerial. Sabes, a superação, ela é... Todos nós aqui já fomos confrontados com todas estas situações, mas eu quero dar-te alguns exemplos de algo palpável, não é? Aqui mesmo do nosso meio. Amém? Irmãos, é o primeiro domingo que eu estou a ministrar a palavra. Vocês, por favor, em nome de Jesus, vão interagir comigo. Amém? Glória a Deus. Então é assim, vou dar exemplos mesmo aqui no nosso meio. Por exemplo, eu, pessoalmente, estar a ministrar a palavra aqui esta manhã foi uma superação. Primeiramente porque tive nestas 2 últimas semanas, e quem está mais por perto sabe aquilo que eu estou a dizer, tenho alguns problemas de coluna e tive uma crise de coluna horrível. Tive que ir para o hospital para levar um tratamento e não só levei lá o tratamento, como ainda saí de lá com uma gastroenterite que me levou 4 dias à cama cheio de febre, assim uma coisa mesmo horrorosa, pavorosa mesmo. Então eu tive que passar ali por aqueles dias, estar ali mesmo parada e a recuperar para que pudesse estar aqui hoje. É uma superação. E mais, irmãos, eu estar a ministrar hoje a palavra do Senhor a vocês é estar a exceder aquilo que eu há uns anos atrás jamais imaginaria estar a fazer. E está aqui muitos irmãos que me têm acompanhado, que sabem aquilo que eu estou a dizer e que podem dar testemunho disso. Mas vou dar mais exemplos aqui no nosso meio. O Luís, inclusivamente, até já falou. O André, por exemplo. Nós vimos aqui o André todas as manhãs. Mas o André trabalha a noite toda. Às vezes nós vimos ele ali na palavra, parece que... Depois abre os olhos e a gente diz, irmão, misericórdia. Não, o André trabalha a noite toda, irmãos. Ele vem direto aqui para o ensaio às 8h30 da manhã para ensaiar connosco. E para estar a cultuar connosco. É superação. André, que o Senhor continua a derramar essa unção de fortalecimento sobre a tua vida. Nós somos gratos a Deus por ti, amém? És bênção mesmo no nosso meio. O irmão Idalécio, por exemplo. O irmão Idalécio, a atividade dele profissional sempre esteve relacionada com a animação em eventos e casamentos. Veio a pandemia. Ele teve que se exceder, não é? Ele teve que expandir o seu negócio para a parte digital. Foi uma superação. Eu olho aqui para o nosso meio e vejo aqui muitos irmãos que vieram do Brasil. Muitos.
Aquilo que vocês fizeram é uma separação. Vocês vieram do outro lado do mundo para um país aqui pequenino, que é Portugal, não é? Muitos de vocês tiveram que deixar o clima e o inverno ainda não chegou. Quem ainda não passou o inverno aqui, o inverno ainda não chegou, não é? Mas vocês tiveram que deixar o vosso clima, a vossa cultura, a vossa família, os vossos amigos. Alguns até tiveram que deixar os seus filhos. É superação. E abrindo aqui um parênteses, quero te dizer que tudo contribui para aqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então, se Deus te permitiu que tu viesses do outro lado do mundo para Portugal, é porque Ele tem um propósito sobre a tua vida aqui. Amém. E que tu te possas mesmo sentir acolhido no nosso meio. Nós, portugueses, somos um pouquinho mais fechados. Vocês são mais abertos, mas temos bom coração. Amém, irmãos? Da minha parte, aquilo que precisarem de mim, eis-me aqui. Está bem? Mas estou aqui a dar alguns exemplos de superação, mas posso-vos dizer que podia dar muitos demais. Olhando aqui para cada um de vocês, eu podia dar muitos outros exemplos, mas estou a dar apenas estes para que nós possamos compreender que no nosso meio nós temos uma série de exemplos, não é? Em que nós nos tivemos que superar. E há situações em que a superação ela é imediata. Mas há situações em que a superação é um processo. Processo que pode ser de caráter externo, ou seja, de situações que estão à nossa volta, mas também de caráter interno, dentro de nós, daquilo que está mesmo dentro do nosso coração. Mas são estas pequenas e grandes barreiras, dificuldades exteriores e interiores que nós enfrentamos diariamente, que nos levam, se puderem os irmãos projetar novamente 1 Coríntios 2:9, podem ler comigo. Mas como está escrito, podem ler comigo, irmãos? As coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem penetraram no coração do homem, são aquelas que Deus preparou para os que o amam. Amém? Então, para nós chegarmos aqui, a este ponto aqui de Coríntios, nós temos que compreender então que temos que passar por um processo. Processo esse de fortalecimento, aprendizagem e capacitação. Amém? Nós vimos na Bíblia vários exemplos de pessoas que tiveram que passar por estes processos de fortalecimento, de aprendizagem e capacitação. Nós temos o exemplo, por exemplo, de Moisés, nós temos o exemplo de Josué, nós temos o exemplo de José, nós temos o exemplo de Ana, mas eu quero-vos falar apenas de um, de Davi. Vamos nos centrar apenas em Davi. E eu ia pedir aos irmãos que pudessem projetar 1 Samuel 16. Nós vamos ler até o versículo 23, mas primeiramente eu quero que nós nos possamos focar apenas no versículo 1 até ao 13. Pode ser? Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, a belemita, porque dentro dos seus filhos me tenho provido de um rei. Disse, porém, Samuel: como irei eu? Pois Saul o ouvirá e me matará. Então disse o Senhor: leva contigo uma bezerra e dize: vim para oferecer sacrifício ao Senhor. E convidarás a Jessé para o sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-te-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade lhe saíram ao encontro, tremendo, e perguntaram: é paz a tua vinda? E respondeu ele: é de paz, vim oferecer sacrifício ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e a seus filhos. E os convidou para o sacrifício.
E sucedeu que, entrando eles, viu Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Mas o Senhor disse a Samuel: não atentes para a aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê o homem, pois o homem olha para o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Depois chamou Jessé a Niadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar Samuel, porém disse: tampouco este é o escolhido do Senhor. E assim fez passar Jessé 7 dos seus filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não te escolheu a nenhum destes. Disse mais Samuel a Jessé: são estes todos os teus filhos? E respondeu Jessé: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. E disse, pois, a Samuel a Jessé: manda trazê-lo, porquanto não nos sentaremos até que ele venha aqui. E Jessé mandou buscá-lo e fez entrar. Ora, ele era ruivo, de belos olhos e gentil de aspecto. Então disse o Senhor: levanta-te e o unge-o, porque é este mesmo. Então Samuel tomou o vaso de azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Depois Samuel se levantou e foi até Ramá. Amém. Logo aqui, irmãos, nós partimos de um princípio que Samuel seria a pessoa menos provável para assumir aquela posição, não é? Não só pela idade que tinha, não só pela sua estatura, mas muito provavelmente também pelas suas aptidões intelectuais. Samuel seria a pessoa menos provável a ser ungida rei. Davi, obrigada, irmãos. Davi seria a pessoa menos provável a ser ungido rei, não é? Nós muitas das vezes vimos-nos assim. Nós vimos que não temos as condições ou que não reunimos as condições necessárias para ultrapassarmos certos e determinados obstáculos da nossa vida. Nós achamos que somos fracos, que não conseguimos, que não estamos à altura, que não vamos conseguir ultrapassar. Mas Deus não olha para a tua fraqueza, Deus olha para o teu coração. Deus não olha para aquilo que tu és neste momento, Deus olha mais à frente, Ele vê mais adiante, Ele vê naquilo que tu te vais tornar muito provavelmente um dia mais tarde. E eu ainda arrisco a dizer mais, irmãos. Até se calhar, nós vimos aqui no texto, Davi, que até o seu pai o excluiu por completo. Eu creio que o pai não o excluiu porque não o amava. Eu creio que o pai o excluiu porque realmente pensava que ele não reunia as condições mínimas para ser um rei. Isso também pode acontecer com as pessoas que estão à tua volta e até as pessoas que te amam. Sabes, tu podes ter um sonho e um projeto, ou podes ter um chamado de Deus para a tua vida, Deus já te pode ter revelado disso, e amém. Ou tu podes até estar a precisar de ultrapassar um determinado obstáculo na tua vida. Seja que, atenção, irmãos, esta palavra ela aplica-se a todas as áreas da nossa vida. Amém? Mas nós muitas das vezes podemos partilhar com as pessoas que mais amamos e até as pessoas que mais te amam não te conseguirem compreender e acharem que tu não estás qualificado ou qualificada. E não porque não te amam, não porque não querem o teu bem. Só que há coisas, irmãos, que o Senhor revela-te a ti. Há coisas que Deus fala no teu interior. Há coisas que só tu e Deus sabem o que tu tens que fazer e o que tu tens que ultrapassar e o que tu tens que superar diariamente.
E quando tu vais passar a mensagem, quando tu vais partilhar com alguém, a pessoa que está ao teu lado não te vai compreender, porque a pessoa não está a sentir aquilo que tu estás a sentir, porque Deus falou, foi contigo, não foi com ele. Mas eu quero te dizer algo poderoso nesta manhã, que é o seguinte: Deus não vê como os outros te veem. Deus não te vê como tu vês a ti mesmo. Deus vê aquilo que está no teu coração, como diz aqui no versículo 7. Ele não olha para a aparência. A aparência, ela é enganosa. A nossa fraqueza, ela é enganosa. Deus olha para aquilo que está dentro de ti, para o potencial que está dentro de ti, para aquilo que tu és realmente, para aquilo que está dentro do teu coração, para aquilo que Ele colocou um dia no teu coração como sonho, como projeto, como ousadia, para enfrentares aquilo que tu tiveres que enfrentar sobre a tua vida. Sabes, os irmãos não precisam de projetar, mas em 1 Coríntios, onde é que está? 1 Coríntios 1:27 diz: pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir as sábias, e as fracas para confundir as fortes. As fracas. Todos nós aqui temos fraquezas, nenhum de nós são exceção. Uns podem ser numa área, outros podem ser noutra, mas a verdade é que todos nós temos fragilidades e temos que aprender a viver com muitas delas, e outras temos que ultrapassar diariamente, dia após dia, mas na presença do Senhor. Amém? Vamos continuar a ler até o versículo 23, pode ser? O próximo, 14. Ora, o Espírito do Senhor então retirou-se de Saul e o atormentava do espírito maligno da parte do Senhor. Então os criados de Saul lhe disseram: eis e agora aqui o espírito maligno da parte dos Deus que te atormenta. Disse, pois, o Senhor: os teus servos estão aqui na presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa. Enquanto o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, ele tocará com a sua mão e te sentirás melhor. Então disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que toque bem e trazei-mo. Respondeu um dos seus macebos: eis que tenho visto o filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar bem e é forte e destemido. Homem de guerra, sisudo em palavras e de gentil de aspecto, e o Senhor é com ele. Ele era reconhecido no mundo espiritual. Amém? Pelo que Saul enviou mensageiros a Jessé dizendo: envia-me Davi, teu filho, que está com as ovelhas. Jessé, pois, tomou um jumento carregado de pão e um odre de vinho e um cabrito, e o enviou a Saul pela mão de Davi, seu filho. E assim Davi veio e apresentou a Saul, que se fez e agradou-se muito dele e que fez dele seu escudeiro. Basta apenas até aqui. Então nós vimos que Davi, ele foi ungido rei, não é? Foi ungido rei, mas ainda assim ele continuou a pastorear as ovelhas de seu pai, e ainda assim ele tornou-se servo fiel de Saul, não é? Nós vimos aqui inclusivamente que foi um período de muitos anos, desde a altura em que ele foi ungido até ele ter assumido o trono. Mas há algo muito valioso aqui neste texto, que é o seguinte: ele foi ungido. Mas o facto de ele ter sido ungido não quer dizer que ainda estivesse preparado para ultrapassar, para superar, para chegar ao ponto onde Deus queria que ele chegasse. Ele continuou a pastorear as ovelhas do Pai. Ali a cuidar das ovelhas, a tocar a harpa, a cantar hinos ao Senhor, salmos ao Senhor. Sabem, irmãos, independentemente dos processos que nós possamos passar, independentemente dos obstáculos que tu tenhas que ultrapassar, em todo o momento de preparação e de capacitação, tu não podes sair dos pés daquele que tem a capacidade de direcionar e fortalecer. Era isso que Davi estava a fazer.
Ele estava ali a fortalecer-se na presença do Senhor e Deus colocou-lhe depois um obstáculo. Nós vimos que ele teve que enfrentar o urso e o leão, não é? Mas ele esteve ali a pescar pela presença de Deus, a cuidar daquelas pequenas ovelhas. Se ele não conseguisse cuidar daquelas pequenas ovelhas, se ele não tivesse a ser instruído a cuidar daquelas pequenas ovelhas, como é que ele podia tomar conta de um reinado? Se nós muitas das vezes não conseguimos passar um pequenino obstáculo ou temos dificuldade de dar o passo para um obstáculo tão pequenino, como é que nós queremos vencer uma guerra? Nós precisamos desse fortalecimento da parte do Senhor e engrandecê-lo em todo o tempo. Louvar a Deus em todo o tempo, adorá-lo em todo o tempo. À parte, não foi por acaso, é que é o seguinte, o louvor, ele é poderoso, porque é o seguinte, quando nós louvamos ao Senhor, quando nós estamos a engrandecer o nome do Senhor, move o mundo espiritual, porque tu estás a atrair a presença de Deus para a tua vida, tu estás a atrair a presença de Deus para o meio onde tu estás inserido. E Ele tem a capacidade de começar a quebrar barreiras que até estão dentro do teu interior, situações que tu precisas de ultrapassar enquanto tu louvas, enquanto tu adoras, o Senhor vai ali, trabalhando, movendo-se em nós. Não foi por acaso. Josué é que o louvor ele antecede a vitória, irmãos. Não foi por acaso que Josué mandou o povo rodear, não é, os muros e dar um grito de louvor para que as muralhas caíssem. Porque senão ele tinha feito ao contrário, as muralhas caíam e ele pedia ao povo para dar um grito de louvor. Eu creio que eles deram, não é? Ali, contentes na presença de Deus, não. Josué mandou foi eles rodearem, darem o grito de louvor para que as muralhas pudessem cair. Então é assim, o louvor ele antecede a vitória sempre. Esta palavra, irmãos, é mesmo para nós refletirmos e antes da palavra ter... É muito simples e antes da palavra ter falado convosco, logicamente, falou primeiramente ao meu coração. Mas nós vimos que Davi, ele ficou ali neste período em que estava a ter que passar, para se poder superar, que estava a passar por todos esses processos. E diz agora comigo, fortalecimento. Com força. Fortalecimento. Fortalecimento. Boa. Aprendizagem e capacitação. Amém? Então nós vimos que ao longo deste processo que Davi estava a passar, de todo este fortalecimento, toda esta aprendizagem, toda essa capacitação, que houve um ponto que para mim, no meu entendimento, atenção, foi crucial. Que é quando nós começamos a passar ao próximo nível, em que o Senhor vê que nós já estamos preparados para avançar um pouquinho mais. E foi na altura, e todos nós conhecemos a história, que está em 1 Samuel 17, a partir do versículo 17, em que Davi foi levar comida, o pai ordenou que Davi fosse levar comida aos seus irmãos que estavam no campo de batalha e que pudessem trazer notícias de como é que as coisas estavam a correr naquele lugar. Nós estamos a falar de uma pessoa, irmãos, e temos que nos lembrar sempre, uma pessoa tinha sido ungida. Mas ele foi apenas levar comida. Um pequeno passinho, algo tão simples, levar comida. Mas foi a humildade e foi o facto de ele ter dado esse passo tão simples, ao ter ido realizar essa tarefa tão simples, que o possibilitou enfrentar o gigante Golias. Se ele achasse que não tinha que fazer, que era algo muito insignificante, provavelmente ele não tinha enfrentado Golias. Mas ele disponibilizou-se a fazê-lo. Nós muitas das vezes vivemos a nossa vida de uma forma em que queremos acelerar os processos da nossa vida. Mas é a fidelidade, a humildade e a compreensão
de respeitar o tempo de Deus e a predisposição do pouco que nos leva ao muito. Nós temos que dar pequeninos passos. Não podemos é paralisar. Isso não. Nós quando paralisamos é perigoso. Não podemos é paralisar, mas nós temos que dar pequeninos passos todos os dias. Não é? Mas termos essa humildade, essa fidelidade que temos que ir passo a passo, dia após dia, começar pelas coisas pequenas. Ter humildade para realizar pequenas tarefas. Deus tem uma promessa sobre a tua vida. Tu conheces qual é essa promessa? Há irmãos que podem não conhecer ainda, e se conhecer, eu oro para que o Espírito Santo de Deus te possa revelar. Nesta manhã, em nome de Jesus. Propósito inclui um todo. Certo? Portanto, como eu disse desde o início, isto aplica-se a todas as áreas da nossa vida. Mas há uma promessa de Deus sobre a tua vida. Então começa pelas coisas simples. Começa a dar os pequeninos passos. Porque é no pouco que o Senhor te acrescenta no muito. Amém. Então nós vimos que Davi, ele fez o que o pai lhe pediu, e ao chegar cheio do fortalecimento do Senhor, ofereceu-se para enfrentar o gigante. E depois há algo muito poderoso que está nos versículos em 1 Samuel 38, 17, 1 Samuel 17, 38 e 39, que eu também queria muito partilhar com os irmãos. Se vocês puderem passar, que é quando Davi recusa-se a usar as armas de Saul. E vestiu a Davi a sua própria armadura e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze. E o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e procurou em vão andar, pois ainda não estava acostumado àquilo. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois não estou acostumado. E Davi tirou aquilo sobre si. Aquilo não lhe servia, irmãos. Ele não estava habituado a andar com aquilo. Primeiro porque aquilo tinha sido feito para a estatura de Saul, não tinha sido feito para a estatura de Davi. E segundo, não vivi naquele tempo, mas eu creio que mesmo era preciso, se calhar, uma certa robustez física para conseguir aguentar aquelas armaduras de ferro e o peso daquela espada, não é? Então, Davi sabia que aquilo não dava para ele. Ele estava na presença do Senhor, ele sabia que aquilo não lhe servia. Então, ele foi sim na força do Senhor, mas ele usou aquilo que tinha na mão, aquilo que ele estava habituado, uma pedra e uma funda. Simples. Era o que ele tinha em mãos. Nós muitas das vezes, irmãos, para vencermos ou para passarmos por determinados obstáculos, nós achamos que precisamos das armas, dos dons, das condições e das oportunidades que os outros que têm. Isso não é real. Isso não existe. Eu posso interceder por ti, tu podes interceder por mim, eu posso te ajudar e tu podes me ajudar a mim, mas tu tens que vencer com as tuas armas e eu tenho que vencer com as minhas. Sabes? Não fiques a pensar que tu tens que fazer algo ou que só vais passar determinado obstáculo se tu tiveres a oportunidade que o outro ao teu lado está a ter. Ou tiveres as condições, sejam elas físicas, sejam elas espirituais, sejam elas até monetárias, para enfrentares aquilo que tu precisas de enfrentar. Não! Usa aquilo que tens na tua mão. Foi o que Davi fez. Davi era pastor. Então ele usou aquilo que estava habituado a manusear. Utensílios de pastor, uma pedra e uma funda. Simples. Sabes? Eu peço mesmo em nome de Jesus, irmãos, que a palavra possa estar a falar ao teu coração, porque
tu até podes achar que não tens o suficiente nesta manhã. Mas eu quero te dizer que a tua suficiência está em Deus e Ele já te dotou com aquilo que tu precisas. Se é falta de fé, apenas o pequeno grãozinho que tu possas ter na tua mão tem a capacidade para fazer muito. O que é que tu pares um pouco agora, neste momento, para pensar e se for preciso até interiorizares, tu possas parar um pouco. Se for melhor para tu interiorizares até fechares os teus olhos. Tu também que estás em casa, esta palavra também é para ti, não é só para nós que estamos aqui, não, a palavra também é para ti. Espero que estejas a poder ser abençoado e que possas estar a receber no teu coração. E eu quero que tu agora reflitas um pouquinho, mediante aquilo que tu precisas de ultrapassar, mediante aquilo que tu precisas superar, ou mediante aquilo até que o Senhor já colocou no teu coração como sonho, ou como projeto, ou como propósito até de Deus e que tu já sabes. O que é que Ele colocou na tua mão? Pensa nesta hora. Aquilo que Ele colocou na tua mão, já sabes o que é? Então usa o que tens. Usa. A tua suficiência está em Deus. Usa aquilo que tu tens na tua mão. Como eu disse, ele utilizou utensílios de pastor, é uma coisa simples, mas era o que ele sabia. O que é que tu sabes? Capacidades é que o Senhor já te dotou. Todos nós temos, irmãos. Deus não nos criou ao caso. Todos nós aqui que estamos nesta manhã, temos aqui dons e temos aqui aptidões únicas em Deus. Tu que estás em casa, o Senhor dotou-te de coisas extraordinárias que só Ele sabe e tu também sabes. Então, usa aquilo que tens na tua mão para enfrentares aquilo que tu precisas de enfrentar. Autenticidade, irmãos, é algo poderoso. Sério, a autenticidade é algo poderoso. Mas nós só vamos conseguir usufruir deste poder no dia em que nós aprendemos a valorizar aquilo que nós temos em mãos. No dia em que nós aprendermos a valorizar aquilo que nós somos. Eu não estou a falar de vaidade, irmãos, está bem? Estou a dizer-te nós aprendermos a valorizar aquilo que nós somos. Porque muitas das vezes, irmãos, não é a desvalorização externa que te impede de avançar. É interna. É aquilo que está dentro de ti. É aquilo que tu deixas entrar dentro de ti. As palavras que tu deixas que deixa ao teu coração. A imagem negativa que tu tens de ti mesmo. Sabes, nós somos muito bons em esconder fragilidades. Está bem? E eu posso dizer que é uma pessoa muito autocrítica. Pode não parecer, mas sou muito autocrítica. Eu tenho que mesmo me disciplinar para não ter uma autoestima em baixo. Isto é sério. Quem me conhece sabe o que eu estou a dizer. E sabes, irmãos, eu nesta manhã eu não tenho problemas em expor as minhas fragilidades. Sabes porquê? Porque se a minha exposição for fazer diferença na vida de uma pessoa que esteja aqui ou que esteja-nos a assistir a partir de casa, eu posso dizer que já valeu a pena toda a exposição. Eu sou uma pessoa que tenho de disciplinar. Isto não vem de agora. Vem desde pequena. O meu pai está aqui, a minha mãe não pôde vir, mas os meus pais estão aqui. E a minha prima que me acompanhou sempre desde criança, que eu amo de coração. Eu andava na escola primária, irmãos. Eu
A professora mandava fazer uma cópia. Na escola primária, o ensino básico, não é? Na altura nós dizíamos que a escola primária não, agora é o ensino básico, não é? Primeiro ou quarto ano. Então é o seguinte, a professora mandava-me fazer uma cópia. Não eram cópias pequeninas, eram cópias longas. A minha folha tinha que estar branquinha, não podia ter uma mancha, não podia ter uma dobrinha. Eu fazia ali a letra, tipo, na perfeição. E fazia a cópia toda. Se eu chegasse à última palavra, meu pai está ali, sabe o que eu estou a dizer, eu ainda tenho o dossiê guardado. Se eu chegasse à última palavra e me enganasse numa letra, eu chorava, rasgava a folha e voltava a fazer tudo outra vez. Isto podes pensar, não, porque tu eras perfeccionista e que estavas é bom nós olharmos para nós mesmos e querermos fazer melhor, mas quando tu começas a deixar que isso tome outras proporções ao longo da tua vida e começas a reportar para outras áreas da tua vida, é perigoso, porque te leva a um desgaste físico, emocional e mental muito grande. Nós, como pais, e temos alguns pais aqui nesta manhã, nós temos que ter esse cuidado com os nossos filhos também. Porque é o seguinte, com as plataformas que nós temos hoje em dia das redes sociais, muitas das vezes as pessoas que eles seguem, não é? Ou os miúdos, as crianças, as outras crianças, jovens e adolescentes que eles seguem, a imagem que está a ser refletida não corresponde à realidade, mas é a imagem que eles muitas das vezes até gostariam de poder alcançar, certo? Presta atenção. Se isto não está a despoltar algo na vida do teu filho ou da tua filha, é perigoso. Já agora, jovens, até mesmo os vossos colegas, tá? Aquilo que muitas das vezes eles partiram, que parece que têm uma vida maravilhosa, que é tudo lindo e tudo floreado, não é nada assim. Muitas das vezes eles sofrem as mesmas fragilidades que vocês aqui sofrem também. Mas o que eu te quero dizer é que é o seguinte, nós temos que ser aperfeiçoados enquanto cá andarmos, não é? Temos que ter esse cuidado, nós queremos ser aperfeiçoados. Mas Deus criou-te exatamente como tu és. Tu não és um engano, Ele projetou-te assim. Tu és a imagem e semelhança do Senhor. Deus criou assim, ele ali com esse cabelo lindo e maravilhoso, comprido. Criou-te assim, Amanda, com esses caracóizinhos. Criou-te assim, Miguel, meio resmungão. Fala, Senhor. Hoje tenho o microfone na mão, posso aproveitar. Não, irmãos, é só para descontrair, está bem? Mas é para te dizer que Deus criou-te exatamente como tu és. Nós temos que ser aperfeiçoados até o dia que estivermos face a face com o Senhor. Mas nós precisamos é ter humildade, dia após dia, passar passo a passo, não é? Para podermos nos superar e olhar para os gigantes na perspectiva de Deus. E como é que Deus olha para os gigantes, como é que nós olhamos para os gigantes na perspectiva de Deus? É assim, de cima para baixo, porque Ele é contigo e Ele é comigo. Amém? Ainda durante todo este texto nós temos algo de muito valioso que está em 1 Samuel 17, os versículos 46 e 47. Podem projetar, irmãos, por favor. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça, os cadáveres do arraial dos filisteus, e darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra, para que toda a terra saiba que há um Deus de Israel. E para que toda esta assembleia saiba que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, pois do Senhor é a batalha, e Ele vos entregará nas nossas, atenção, nossas mãos.
Amém? Então nós vimos aqui que Davi sabia que não ia vencer a batalha com a sua própria força, até porque pela sua estatura e pela sua aptidão de guerreiro ele não iria conseguir, ou seja, tudo o que ele iria conseguir ia ser sempre pela força do Senhor. Então ele deu primeiramente a honra e a glória a Deus, assim como nós temos que fazer sempre, primeiramente a honra e a glória do Senhor. Mas ele fez algo muito importante aqui neste texto, que nós também temos que tirar para as nossas vidas, é que ele disse que ele não declarou os despojos para a mão dele. Ele disse para as nossas mãos. Ou seja, neste texto, ele estava a incluir todo o povo de Israel na vitória. É certo que eles não mereciam, ele tinha sido por eles ridicularizado, eles não acreditavam nele, mas Davi os incluiu. Porquê? Porque Davi conhecia o coração de Deus. Davi, quando nos dá uma vitória, quando te faz ultrapassar um obstáculo, ele não está apenas a pensar em ti. Ele não está apenas a pensar em mim. Ele, quando dá a vitória na tua mão, é porque está a pensar em dar vitória a mais mãos. É porque está a pensar em dar providência a mais mãos. E porque há propósito para mais mãos. Então aquilo que ele te entregar não é apenas aqui para ti, como foi falado nesta manhã através da palavra da oferta. É falado tua vitória. É para dar o obstáculo que tu conseguires enfrentar. É para outros, inclui outros, sempre, independentemente da área que for. Não é? Eu vou-te dar um exemplo. Alguns dos irmãos que estão aqui sabem e conhecem a minha história e conhecem o meu percurso. Outros até são visitantes e outros estão aqui pela primeira vez, inclusivamente. Mas eu converti-me já na idade adulta. Não é? Converti-me ao Evangelho já na idade adulta. E tive que, quando fui para o Senhor, não fui pela curiosidade, eu fui mesmo pela dor e tive que passar por um processo muito doloroso. Não é? Eu estava com uma depressão muito grande, com um esgotamento muito grande e a precisar mesmo de uma libertação a nível espiritual muito grande também. Não é? Então eu, quando fui para o Senhor, eu ia completamente destruída. Mas há um propósito por todas as coisas, porque houve alguém que tinha recebido esse amor de Deus e quis passar para a minha vida e que orou por mim e que intercedeu por mim. Daí a ter chamado hoje aqui à frente para orar por nós, porque nós temos que dar honra. Mas eu fui para o Senhor nessa condição. O meu marido na altura namorado, o Miguel, ele estava tão desesperado, ele não acreditava em Deus. E eu decidi ir à igreja, à nossa igreja, ainda num lugar bem pequenino, bem diferente da nossa igreja hoje aqui. Não é? E Deus permitiu que algo de maligno se manifestasse na minha vida para que ele me pudesse agarrar ao colo e ter que me pôr dentro da igreja, porque eu, quando cheguei à porta da igreja, decidi voltar para trás. Comecei a paralisar. E algo muito mau se manifestou ali naquele momento, mesmo espiritual. E eu perdi os meus sentidos e só me lembro de acordar ou voltar a mim, porque provavelmente naquele momento já não era eu que estava ali, né? E ter o pastor lindo a olhar para mim e perguntar se eu queria aceitar o Senhor como meu Deus e Salvador da minha vida. E eu decidi aceitá-lo. Fiquei liberta só ali naquele momento. Não, irmãos, tive que passar por um processo. Tive que romper tive que ser radical até em muitas áreas da minha vida, em muitos hábitos que eu tinha, que eu tive que realmente deixar. Eu tive que ser radical naquele momento. Mas sabes, se eu não tivesse sido radical, se eu não tivesse feito as coisas daquela forma, muito provavelmente eu tinha obtido a minha cura
e hoje não estava aqui, tinha ido embora. Como muitas vezes nós infelizmente vimos acontecer, no fim da pessoa ter a vitória, no fim da pessoa conseguir passar o obstáculo, sai. Mas eu decidi romper com tudo e hoje estou aqui, glória a Deus. Mas tive que passar por todo um processo a nível depressivo ainda estando na igreja. Sabem, irmãos, eu quero te dizer, eu não sei se tu te passas por algo desse género, a nível de ansiedade, a nível de depressão ou até esgotamento. Eu quero te dizer que isto é uma doença como outra e que tu não és menos crente por procurares ajuda médica. Está bem? Não és menos crente por isso. Há alturas em que Deus pode curar e a cura ser imediata, amém, mas há situações em que Deus vai ter que utilizar as mãos dos médicos, amém. Não é por causa disso que tu tens menos fé. Não deixes levar as coisas ao extremo. Sabem, irmãos, eu vi para o Senhor num estado de ansiedade e de esgotamento mental tão grande, mas tão grande, irmãos. Eu posso-vos dizer que eu ia ao supermercado, isto é sério. Eu ia ao supermercado e eu estava tão sensível, a minha cabeça estava tão esgotada, que eu estava tão sensível aos barulhos, que eu ia ao supermercado e ficava na fila do supermercado e estava na caixa. Eu punha as compras lá em cima. A senhora começava a passar as compras e eu começava a ouvir aquele tic, pic, pic, do passar das compras. Começava a olhar à volta para o movimento e, irmãos, eu deixava lá as compras e saía de lá a correr. Já me estava a isolar socialmente porque não conseguia. Eu tive que fazer intervenoses, irmãos, levar a medicação diretamente nas minhas veias para poder manter calma. Tomava cerca de 17 comprimidos por dia e cada vez piorava mais. Até que finalmente vim para o Senhor e o Senhor começou a mover as coisas na minha vida. Eu encontrei a pessoa certa, o médico certo para me poder ajudar. De 17 passei para 4. Ultrapassei logo. Não. Foi um processo. Quem está aqui sabe o que eu estou a dizer. Foi um processo na minha vida. E tenho que continuar a ter cuidado. Nós temos que, a palavra de Deus do Senhor diz para nós termos cuidado para não cair. Eu sei que, por exemplo, o nosso cérebro tem uma determinada substância e tem carência de uma determinada substância. E eu sei, não é, que eu tenho que dormir aqueles X de horas por dia. Ou seja, eu não posso dormir menos do que aqueles X horas, porque senão vai interferir com o meu sistema nervoso central. Eu tenho que dormir aquelas horas. Se calhar foi o espinho que o Senhor me deixou na carne para me lembrar sempre que a glória é dele e que foi ele que me deu a vitória. Amém. Mas sabes, no fim de eu ter conseguido superar e ter passado por esse processo e ter conseguido ultrapassar essa barreira da minha vida que foi muito dolorosa, Deus começou a colocar pessoas na minha vida para eu cuidar, porque esta é a visão da nossa igreja, está bem, irmãos? Nós somos curados para curar, nós somos ministrados para ministrar, nós fomos cuidados para poder cuidar. Então Deus começou a colocar pessoas na minha vida para eu cuidar, não é? E Deus, como sabe todas as coisas, as mulheres que Deus começou a colocar na minha vida para eu discipular, para eu acompanhar, tinham sido pessoas que estavam a passar exatamente pelo mesmo problema que eu tinha passado. E sabes, não foi uma, não foi duas, não foi 3, não foi 4, não foi 5. Dou glória a Deus por isso. Foi um período na minha vida em que eu até não estava a trabalhar e eu todos os dias da semana estava a discipular alguém. Glória a Deus. E hoje, olhando para trás, vejo que muitas dessas mulheres que eu acompanhei, que estavam a passar por aquilo que eu tinha passado, hoje em dia também já ultrapassaram. E são grandes mulheres de Deus que estão no nosso meio. E que já estão a discipular outras pessoas e que já estão a acompanhar outras pessoas que compreendem o que eu estou a querer dizer, irmãos. Aquilo que tu tiveste de superar na tua vida, a vitória que Deus entregar na tua vida, é para abrir a mão, é para espalhar. Porque esse é o coração de Deus.
Deus não pensa apenas em me dar a vitória a mim. Deus não pensa apenas em te dar a vitória a ti. Ele pensa num todo. Esse é o coração de Deus. Esse é aquilo que tem que ser o nosso coração. E Davi, por isso é que Davi era conhecido segundo um homem que era conhecido segundo o coração de Deus. Davi conhecia o coração de Deus. E à medida que ele ia usufruindo da presença de Deus, à medida que ele ia o adorando, à medida que ele ia sendo fortalecido, ele recebia a direção de Deus e fazia aquilo que agradava ao coração de Deus. Por isso é que eu te digo nesta manhã, e tenho isto no meu coração, em qualquer processo, em qualquer dificuldade, em qualquer estádio da tua vida que tu possas estar a passar, não podemos sair dos pés daquele que tem a capacidade de sustentar. Só Ele consegue. Vamos passar por processos dolorosos. Vamos, irmãos. Eu superei este, mas tenho muitos outros para superar. Muitos outros para superar. Nós vimos que depois da derrota, não é? Davi, ele derrotou Golias, assumiu a posição de comandante do exército israelita. Vimos que inclusivamente mais tarde, estou a correr um pouquinho por causa da hora, vimos que inclusivamente mais tarde teve fugido durante um determinado tempo por causa da perseguição de Saul, porque Saul queria o matar. E vejam uma coisa, mesmo quando Davi teve a oportunidade de matar Saul, ele recusou-se. Para Davi tinha sido muito mais fácil ele ter morto Saul. Ele já tinha sido ungido. Tinha legalidade para o fazer porque tinha sido perseguido por ele. Ele queria perseguir para matar, portanto era em legítima defesa. Ele podia ter morto. E era muito mais fácil assumir logo o trono. Mas Davi não quis acelerar processos. Davi conhecia o coração de Deus, sabia que Saul também tinha sido ungido por Deus e respeitou o tempo de Deus e não fez nada que fugisse aos princípios divinos. Nós vimos ao longo da vida de Davi que ele, inclusivamente, mesmo depois de ter sido rei, ele falhou, ele pecou, mas ainda assim Deus foi fiel e justo e perdoou. Ele sofreu as consequências do pecado, como todos nós. Deus é fiel e justo para nos perdoar, mas nós sofremos muitas das vezes as consequências dos nossos atos, as consequências dos nossos pecados. Mas ele não fez nada, ele não acelerou processos, ele não quis começar pelo fim. Ainda nesta altura em que ele poderia ter feito, ele podia ter morto e tinha assumido logo o trono, ainda assim ele não o fez. Porque Deus, Ele é um Deus de princípios. E tudo aquilo que Deus tiver que fazer sobre a minha vida ou sobre a tua vida, vai ser sempre nos princípios de Deus. Então nunca tentes fazer nada para acelerar algo na tua vida ou para alcançares algo na tua vida que vá fugir dos princípios, porque não vai dar certo. Deus não vai estar nisso. Respeita o tempo de Deus. Todas as coisas contribuam para o nosso bem. Nós temos que passar por processos, irmãos, muitas vezes dolorosos, sim. Mas aprenda a respeitar o tempo de Deus. Aprenda, inclusivamente, a seguir a direção de Deus. E nós só conseguimos seguir a direção de Deus se estivermos a ouvir, irmãos. Porque se nós não estivermos na presença de Deus, nós começamos a ouvir as vozes que estão à nossa volta. Nós deixamos de estar sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus. Sabes? Nós somos corpo, alma e espírito. Está o nosso corpo, a nossa alma, está no meio, está o nosso espírito. Se tu alimentares mais a tua carne, a tua alma vai se colar à tua carne e tu vais ter tender a fazer algo que não agrada ao coração de Deus porque estás a seguir a tendência da tua carne, que é pecaminosa por natureza. Agora, se tu alimentares o teu espírito, a tua alma vai se aproximar. E tu vais receber a direção de Deus e Ele vai te capacitar. Ele vai te fortalecer, Ele vai te direcionar. E tu vais alcançar aquilo que o Senhor quer para a tua vida. É como tudo se ligasse, sabes? É como fosse peças de um puzzle em que tudo começa a encaixar da forma perfeita.
Nós vimos que a história de Davi é uma história de batalhas. Como pastor, ele enfrentou o urso e o leão. Como adolescente, enfrentou Golias, a perseguição, e mesmo depois de rei, todos os povos ao seu redor. E foi vitorioso em todas as suas batalhas, porque passou por todos os processos. Podes dizer comigo quais são os processos? Fortalecimento, aprendizagem e capacitação. Ele alcançou a prosperidade e a paz da nação, mas Deus sempre o lembrou do seu sucesso. Podem projetar 2 Samuel 7:9. Eu fui contigo por onde quer que foste e destruí todos os teus inimigos, e diante de ti e de ti farei um grande nome, como o nome dos grandes que há na terra. O Senhor é comigo, o Senhor é contigo, o Senhor é contigo, tu que nos estás a cultuar connosco a partir de casa. E o que eu quis partilhar com os irmãos é que a superação, ela requer que os nossos olhos, que os nossos corações estejam primeiramente sensíveis a estar na presença de Deus. E segundo, nós possamos ter a sensibilidade e a humildade de cada dia respeitar os processos de Deus e darmos um passo de cada vez para que eles nos possam ensinar, instruir e capacitar. Podem projetar novamente 1 Coríntios 2:9, por favor? Vamos ler, irmãos, juntos. Vamos declarar, não é ler, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Vamos declarar, mas como está escrito, as coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem penetraram no coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Se Deus está-te a preparar para alguma coisa, se Deus está-te a capacitar para alguma coisa, eu quero te dizer que ainda assim Deus tem a capacidade de superar as tuas expectativas. Eu quero me despedir agora nesta hora dos irmãos que estão a cultuar connosco a partir de casa. Vou pedir aos irmãos do louvor, se puderem então subir. Quero me despedir de vocês que estão a assistir connosco através de casa. Espero que a palavra possa ter falado ao teu coração nesta manhã. Quero te dizer que nós temos o nosso culto de oração agora à sexta-feira, às 20h30. Temos os nossos grupos de vida também a funcionar e o nosso culto aqui às 10. Se tu estás longe e não podes vir, se estás a trabalhar e não podes vir, possas estar aqui connosco na próxima semana. Agora é o seguinte, se tu tens a possibilidade de vir, vem estar connosco aqui no nosso meio. Se tu não tens como vir para a igreja, há o número da igreja que tu podes contactar. Contacta, porque posso dizer que de certeza absoluta, com nós, aqui no nosso meio, todos nós vamos nos movimentar para te poder ir buscar a casa e trazer-te para aqui. Mas não fiques de fora, e uma semana abençoada, em nome de Jesus.